Meditações no Evangelho de João. João capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 15. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Mestre e o Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Os versículos que acabamos de ler concluem a narrativa da lavagem dos pés dos discípulos por Nosso Senhor na noite anterior à sua crucificação. É uma história de profundo e comovente interesse que, por alguma razão sábia, nenhum dos evangelistas registra, exceto João. A maravilhosa condescendência de Cristo ao realizar um ato tão humilde dificilmente deixará de impressionar qualquer leitor. O simples fato do Mestre lavar os pés dos servos já seria suficiente para nos encher de espanto. Mas as circunstâncias e as palavras que surgem a partir dessa ação são tão interessantes quanto a própria ação. Devemos notar, em primeiro lugar, a impetuosa ignorância do apóstolo Pedro. Num momento, o encontramos recusando-se a permitir que seu mestre fizesse um trabalho tão servil. Tu me lavas os pés? Nunca me lavarás os pés. No momento seguinte, o vemos precipitando-se com sua costumeira impetuosidade para o extremo oposto. Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Contudo, em todo o episódio, vemos que ele não consegue compreender o verdadeiro significado do que seus olhos contemplam. Ele vê, mas ele não entende. Aprendamos, pelo comportamento de Pedro, que um homem pode ter muita fé e amor e ainda assim carecer lamentavelmente de um entendimento claro. Não devemos considerar sem a graça divina ou sem Deus aqueles que são lentos, confusos e que tropeçam em sua religião. O coração pode estar inteiramente certo quando a mente ainda está bastante errada. Devemos levar em conta a corrupção do entendimento, assim como a corrupção da vontade. Não nos deve surpreender que o intelecto, bem como os afetos dos filhos de Adão, tenham sido feridos pela queda. É uma lição humilhante e que raramente se aprende completamente, exceto por meio de longa experiência. Mas quanto mais vivermos, mais veremos que isso é verdade. Um crente como Pedro pode cometer muitos erros e carecer de compreensão, e ainda assim, como Pedro, ter um coração reto diante de Deus e chegar ao céu no final. Mesmo em nosso melhor estado, descobriremos que muitos dos tratos de Cristo conosco são difíceis de entender nesta vida. O porquê e o para quê de muitas providências frequentemente nos deixarão perplexos, assim como Pedro se perturbou ao ver a lavagem dos seus pés. A sabedoria, a adequação e a necessidade de muitas coisas ficarão ocultas aos nossos olhos. Mas em tais momentos devemos lembrar as palavras do Mestre e nelas descansar. O que eu faço, tu não sabes agora, mas o saberá depois. Vieram dias, muito depois de Cristo ter deixado o mundo, em que Pedro compreendeu plenamente o significado de tudo o que acontecera naquela noite memorável antes da crucificação. Da mesma forma, virá um dia em que cada página obscura da nossa história será explicada, e quando estivermos com Cristo em glória, conheceremos tudo. Devemos notar, em segundo lugar, a lição prática e evidente que está na superfície do texto. Essa lição é claramente declarada por Nosso Senhor. Porque eu vos dei o exemplo,
para que, como eu vos fiz, façais vós também. A humildade é evidentemente uma parte dessa lição. Se o Filho unigênito de Deus, o Rei dos Reis, não achou indigno de si realizar o trabalho mais humilde de um servo, não há nada que seus discípulos devam considerar demasiado pequeno ou indigno de fazer. Nenhum pecado é tão ofensivo a Deus e tão prejudicial à alma humana quanto o orgulho. Nenhuma graça é tão recomendada, tanto por preceito quanto por exemplo, quanto a humildade. Revesti-vos de humildade. Foi o que o apóstolo Pedro escreveu em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 5. Aquele que se humilha será exaltado. Palavras de Jesus registradas por Lucas, no capítulo 18, versículo 14 do seu evangelho. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 8 da sua carta. Seria muito melhor para a igreja se essa verdade simples fosse mais lembrada, e se a verdadeira humildade não fosse tão tristemente rara. Talvez não haja nada tão desagradável aos olhos de Deus quanto um líder cristão presunçoso, autossatisfeito e cheio de si. Contudo, infelizmente, essa é uma visão demasiadamente comum. Ainda que as coisas sejam assim, as palavras que João registra aqui nunca foram revogadas. Elas serão testemunha rápida contra muitos no último dia, a menos que se arrependam. O amor é a outra parte da grande lição prática desse texto. Nosso Senhor quer que amemos os outros de tal maneira que nos alegremos em fazer qualquer coisa que promova a felicidade deles. Devemos nos regozijar em praticar a bondade, mesmo nas coisas pequenas. Devemos achar prazer em diminuir a tristeza e multiplicar a alegria, ainda que isso nos custe autossacrifício e abnegação. Devemos amar a todo filho de Adão, de tal modo que, se pudermos, em qualquer pequena coisa, tornar sua vida mais feliz ou mais confortável, sejamos prontos em fazê-lo. Essa era a disposição do Mestre, e esse era o princípio dominante de sua conduta aqui na terra. Teme-se que poucos andem em seus passos, mas embora esses sejam poucos, são homens e mulheres segundo o coração de Cristo. A lição diante de nós pode parecer muito simples, mas sua importância jamais pode ser exagerada. Humildade e amor são precisamente as graças que o mundo pode entender, mesmo quando não compreende doutrinas. São virtudes sem mistério e ao alcance de todos os cristãos. O mais pobre e o mais ignorante pode, todos os dias, encontrar ocasião de praticar amor e humildade. Portanto, se quisermos fazer o bem ao mundo e tornar firme a nossa vocação e a nossa eleição, não nos esqueçamos do exemplo do nosso Senhor nesse texto. Como Ele, sejamos humildes e amorosos para com todos. Devemos notar, por fim, as profundas lições espirituais que estão sob a superfície desse texto. São 3 e se situam na própria raiz da religião, embora só possamos tocá-las brevemente. Em primeiro lugar, aprendemos que todos precisam ser lavados por Cristo. Se eu não te lavar, não tens parte comigo, foi o que Jesus Cristo disse a Pedro. Ninguém pode ser salvo, a menos que seus pecados sejam lavados no precioso sangue de Cristo. Nada mais pode nos tornar limpos e aceitáveis diante de Deus. Devemos ser lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Cristo precisa nos lavar, se quisermos algum dia nos sentar com os santos na glória. Cuidemos, pois, de nos aproximar dele pela fé e sermos lavados, tornando-nos limpos. Somente os que creem são lavados. Em segundo lugar, aprendemos que mesmo os que já foram purificados e perdoados precisam de uma aplicação diária do sangue de Cristo para o perdão contínuo. Não podemos atravessar este mundo mal sem nos mancharmos. Não há um dia em nossas vidas em que não falhemos em muitas coisas e em que não precisemos de renovadas porções de misericórdia. Mesmo aquele que está lavado precisa lavar os pés,
e lavá-los na mesma fonte onde encontrou paz de consciência quando primeiro creu. Portanto, usemos diariamente dessa fonte, sem medo. Com o sangue de Cristo devemos começar e com o sangue de Cristo devemos continuar. Por fim, aprendemos que mesmo aqueles que andaram com Cristo e foram batizados como seus discípulos não eram todos lavados do pecado. Quão solenes são essas palavras: vós estáis limpos, mas não todos. Cuidemos, pois, de nós mesmos e tenhamos cautela contra a falsa profissão de fé. Se nem todos os discípulos de Cristo eram purificados e justificados, temos razão para estar vigilantes. Batismo e membresia da igreja não são provas de que alguém está justo diante de Deus.